Olá pessoal, nessa aula aqui eu vou continuar o dimensionamento do reator CSTR baseado no quadro 3.11 do livro de lodos ativados do professor Marcos von Sperling. Quem não viu, é bom ver o vídeo anterior que eu mostrei aqui, a contextualização do problema, descrevi o sistema de lodos ativados, Eu passei, expliquei esses slides aqui, a distribuição de sólidos, a questão da DBO total, da equação, que relaciona a DBO total com a DBO de particulados, que sai no efluente final devido à não eficiência total do reator, alguns sólidos vão sair no efluente. Então, como contabilizar isso como DBO? A gente deduziu essa equação aqui em função da fração biodegradável. Eu mostrei essas equações, falei que a gente não ia utilizá-las, que a gente ia adotar um valor de idade de lodo, mas para ter consciência do qual que é a definição de idade de lodo e tudo mais. Falei aqui da relação alimento-micro-organismo, do requisito de nutrientes. E cheguei no quadro aqui, que é o quadro principal, que a gente vai usar para dimensionar o volume do reator. Então, quem não viu, só voltar e procurar que você vai achar esse vídeo, a parte 1. E aqui a gente já está na parte 2, que a gente vai dimensionar o reator, requisitos de oxigênio. E no final, quando a gente chegar aqui, no valor final da nossa DBO, do efluente final, que sai do decantador, a gente vai ver um quadro comparativo de legislações de vários estados e vamos ver se atende, fazer uma discussão se a diferença de legislações de um estado para outro. Então vamos lá. Então aqui, a filosofia do projeto é o seguinte: eu fiz uma classificação aqui para ficar mais claro. Eu tenho meus dados de entrada, só para ter uma visão geral aqui, o que a gente vai fazer. Que é minha vazão, minha concentração, minha carga que está entrando no sistema, Eu vou adotar algumas variáveis baseado na experiência, o valor de θ, a concentração de sólidos, o volume do reator. Vou usar as relações empíricas que eu falei no vídeo passado, que eu vou mostrar aqui naquele quadro lá, que com essas relações empíricas eu vou usar elas para calcular aqui essas variáveis, o volume, que eu quero dimensionar, a produção de sólidos e os requisitos de oxigênio, E baseado na eficiência que a gente adotou do sistema de tratamento de lodos ativados, de 95%, que é bem razoável. Se o sistema operar bem, ele atende, pode até ter uma eficiência maior, se vai atender a legislação. Então vamos lá. Então aqui, os dados do meu problema, Q médio é 3.350, considerou, com uma concentração de 1 kg de DBO5 por metro cúbico. Só beber uma água aqui, gente, peraí. Então aqui, repara nas unidades. Essa unidade aqui é a mesma coisa que 1000 miligramas de DBO5 por litro. Então, no esgoto, essa concentração é em torno de 300, 350. Então isso aqui, essa concentração mais alta aqui é de um efluente. A gente pode considerar aqui que é um complexo de indústrias, de frigoríficos,
matadouros, né? Que essa estação aqui é para tratar esse efluente, por isso que tem uma concentração de DBO mais alta, né? Para o sistema, o que importa é a carga, não é isso? Que é quilos por dia, que é só multiplicar aqui os dois aqui, ó. Né? Aqui, ó, só multipliquei. E nosso sistema aqui tem de sólidos 1,2 é 20% a mais, né? Que eu tenho de sólidos da DBO5, que é usual esse tipo de relação. Né? Que esses sólidos vai fazer diferença, né? Os sólidos que estão entrando no sistema, né? Como eu comentei no vídeo passado, o meu sistema vai ser os sólidos que vão ser produzidos, né? Pelas bactérias, pela multiplicação, né? Mais os sólidos que estão entrando no sistema. Então eu fiz aqui esse equivalente populacional para a gente ter uma ideia. Se fosse uma estação de tratamento de esgoto de uma cidade, qual que seria o número de habitantes? Então é só se dividir a carga, né, pela uma concentração per capita, né, dia por habitante, que é isso aqui, 0,054 quilos, que é em média, né? Aí eu tenho uma ideia da minha estação de tratamento de efluentes. Se fosse uma estação de tratamento de esgoto, qual da cidade o tamanho. Porque aqui eu posso ter uma estação de tratamento de esgoto, eu ponho aqui 300, né, o S0 300, 350, tem uma aqui maior, lá uns 9.500, por aí vai ter uma carga semelhante, né? Então vamos lá. Com as variáveis que eu adotei. Então, igual eu falei, a gente vai dimensionar um sistema de lodos ativados de aeração prolongada. Então, adotei 25. Concentração de sólidos suspensos voláteis 3,5 kg por metro cúbico. Ciência 0,95. A nossa razão de ser reciclo 1. E esse aqui, ó. Esses valores aqui são dados da prática, né, operacional, para a gente poder dimensionar os requisitos de oxigênio. Existem equações mais detalhadas para fazer isso, mas ia levar mais tempo, com o tempo que a gente tem, e essas relações empíricas dão um valor muito próximos. Usualmente, assim, o erro é abaixo de 3%. Então atende bem aqui. Então aqui, ó, só para relembrar, o O2 total sobre o O2 carbonáceos é usualmente nessa faixa aqui, 1,55. Que o O2 total, eu tenho que a aeração, né, os aeradores, o oxigênio que eu tenho que fornecer no tanque de aeração é para a degradação da matéria carbonácea e também para a nitrificação da amônia, né? Que, como eu falei lá, a matéria orgânica que chega no sistema, as bactérias respiram, né? Faz uma reação de combustão e também de dissolução desse nitrogênio orgânico para amônia solúvel. E aí existem bactérias no sistema, que são as bactérias nitrificadoras, né? Que vai chegar essa amônia vai se transformar em nitrito e nitrato. E isso requer uma oxidação, requer oxigênio. Eu tenho que contabilizar ele aqui. Então, também é usual considerar que pode ter um pico de vazão, né, no sistema durante um certo tempo, né? Então, eu considero 2, que aí eu dimensiono meus aeradores para atender também essa demanda máxima, né? E por isso é usual também em algumas estações, apesar de aumentar o custo, né, inicial de instalação, fazer um sistema, um tanque de equalização para evitar esses picos, né? Mas nós vamos considerar esse pico aqui do dobro da vazão média aqui, ó. Outra questão importante aqui, ó. O que é isso aqui? Opa, não quero isso não. Vamos lá. Outra questão importante aqui é saber o que é esse oxigênio, no caso aqui é quilos de oxigênio transferidos no campo e quilos de oxigênio padrão. O que é isso? É o seguinte,
se eu colocar um aerador mecânico que aplica uma determinada vazão de ar, né, num tanque, numa piscina que não tem sólidos, não tem flocos de bactérias, eu vou ter uma transferência de oxigênio maior do que eu aplicar esse mesmo aerador no meu sistema real, lá no meu tanque que tem floco, né? Porque quando tem floco eu tenho um consumo de oxigênio, né? A parte do oxigênio que está sendo transferido para o líquido está sendo consumido e outra parte está sendo dissolvido, né? E essas condições padrão também outros fatores que importam. O nível, a padrão é considerado ao nível do mar, né? Temperatura de 20 graus Celsius. Então, se eu fazer uma medição em campo, né, de transferência de oxigênio, eu uso essa relação aqui 0,6 para converter para o padrão, para, por exemplo, comprar um aerador mecânico, né, conversar com o fornecedor de aerador, né, eu falo, eu ponho nas condições padrão, eu preciso de um aerador com essa potência aqui que a gente vai ver aqui como é que calcula. Então vamos lá. Lembra que o ar tem em torno de 21%, né, de oxigênio. E só uma parte desse oxigênio que vai é transferido, né, uma transferência de massa para o esgoto, né, para o líquido, né, há uma eficiência ali, né. Então tem que definir uma vazão que me dá uma concentração ali no líquido em torno de 2 mg por litro, que é o usual, que é o necessário para as bactérias ali, idealmente para elas realizar as funções metabólicas dela. Então aqui uma relação de oxigênio e kWh, né? 1 kg de oxigênio transferido, eu vou gastar 1 kWh de energia. Aqui, ó, é usualmente adotado, né, que o meu decantador, por mais que eu consiga fazer que ele opere bem, é comum sair no efluente final um pouco de particulado, de flocos de bactérias, né? Então eu adoto 25 mg por litro. Aí depois eu tenho que converter esse 25 em DBO para somar com o DBO solúvel que sai, né, depois que o esgoto é tratado no tanque de aeração e que remove parte da carga, né, ele vai lá para o decantador com sólidos, né, e com concentração de DBO mais baixa. Então o decantador vai decantar, né, fazer o adensamento ali, a clarificação, né, e o adensamento, e o efluente mesmo assim vai sair com uma certa concentração de sólidos. Eu estou considerando 25. Então aqui, ó, isso aqui é o KD, o coeficiente de respiração endógena, e o Y um parâmetro cinético, né, que eu mostrei no quadro lá na última aula. Eu vou mostrar de novo, que é a produção de sólidos em quilo de sólido suspenso por quilo de DBO removido. Eu peguei esses dois valores aqui, que é um valor intermediário aqui. Então aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui para duas aqui, para ver como é que eu obtive esses valores aqui. Então aqui, a ideia é essa aqui, ó. Vão aqui, ó. SSV, SST. Eu tenho que achar esse valor A1, B1 aqui. Como é que eu acho isso? Vamos voltar na tabela aqui, ó. SS, esse aqui, né? Então nesse caso aqui não importa o Y e o KD. É o mesmo para todo mundo. Então eu posso ver, eu pego essa expressão aqui, ó, A, tal CB, eu tenho que saber qual que é o A, qual que é o B. Só tem que responder essa pergunta aqui. O nosso sistema aqui é uma aeração prolongada, não tem decantador primário aqui, ó. E eu considero sólidos, né? São significativos. Então o valor de A
é 0,774 e B menos 0,38. É os valores que estão lá na tabela lá, ó. Aqui, ó. E eu só usar aquele formato, né? Igual eu expliquei na última aula. O autor aqui usou dados, né, experimentais de várias estações de tratamento e correlacionou esses parâmetros aqui com a idade do lodo. E viu que esse formato aqui, ó, é o que fez o ajuste nos pontos, né, da curva através desse formato e achou A e B. E você vê que todos, se lembrar de estatística lá, né, o coeficiente de regressão aqui, quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste, estão todos bem próximos de 1. Né? Por isso que é bastante confiável esse quadro aqui. Né? Então aqui fica fácil. Eu escolho o A1 e B1, baseado na idade do lodo que eu defini aqui, eu calculo o parâmetro. Né? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Esse aqui que é o volume do reator aqui, ó. Esse que a gente vai usar para calcular o volume do reator aqui, ó. Né? É a mesma coisa. Vamos fazer só mais esse aqui, ó. Então vou lá aqui, ó. É esse parâmetro aqui. O Y e o KD que eu defini para o meu esgoto é esse aqui, intermediário. E aqui não importa, né, a questão do decantador, né? Então aqui, ó. Só vem aqui 0,809, 0,671. Então é isso aqui. Usou aqui o θ25, calculou. Agora, essas relações aqui, eu vou usar aqui para calcular minhas variáveis aqui, ó. O volume e quanto de oxigênio eu vou precisar mandar para o sistema através dos aeradores e a potência que eu vou gastar. Vou usar isso aqui, eu consigo calcular isso tudo aqui. Então aqui, ó, DBO5 removida. Aqui, ó, é só eficiência vezes a carga, né? Eu vou remover 95%. A concentração de sólidos, eu defini aqui meu XV, uso o parâmetro aqui empírico, né, que eu calculei para esse θ de 20, para idade de lodo 25, olha lá. Só fazer um pelo outro, só 5,11 de sólidos totais, suspensos totais. Esse aqui é sólidos voláteis, né? O volume do reator, aqui, ó, só usar esse parâmetro aqui, sempre ver as unidades, você consegue resolver fácil aqui, ó. Preciso dividir por XV aqui, ó. Dividir por XV e multiplicar pelo DBO removido aqui, ó. Pum, esse aqui. Né? Volume de 6.370 e tantos. Então a produção de sólidos, olha lá, que é um parâmetro importante também. Então só pegar esse parâmetro aqui empírico que eu calculei, multiplicar pelo, olha aqui, ó, sólidos removidos aqui, ó, ele aqui, ó, só multipliquei. 3.170 quilos de sólidos totais, né? Aqui eu podia ter botado SST, né? Para ficar mais aqui, mais sólidos. Os voláteis eu botei um V, né? Então, sólidos totais. Então vamos lá. O Q aqui, ó. Então, esse para calcular o Q de saída, né? Aqui, ó. É só o que é produzido pela concentração aqui de sólidos. Se eu for tirar aqui, se eu for tirar do reator, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a equação que eu mostrei aqui. Vamos lá aqui. Então, essa vazão aqui, quanto que eu tenho que tirar, né? Igual eu falei anteriormente, em regime permanente, essa concentração aqui fica constante. O que é produzido aqui no reator, eu tenho que tirar aqui, né?
para não ter acúmulo de sólidos no sistema. E a equação que eu vou usar é essa aqui que eu coloquei aqui, ó. A produção de sólidos é igual ao que sai. Então esse aqui é só passar para cá. Aqui, que é o usual que a gente vai fazer, essa é a concentração na linha de recirculação, né? Se eu tirar minha vazão de descarte diretamente do reator, aqui vai ser o X no reator, né? Então vamos voltar lá. Aqui primeiro eu fiz do reator, só para ter aqui, ó. Então eu usei a produção de sólidos e dividi pela que tem no reator, 5,11. O XR, que eu tenho que calcular aqui na minha concentração na minha linha de circulação, né? Aqui, ó, igual eu tinha mostrado no outro vídeo. Essa concentração aqui que é bem maior, né? Que é bem maior do que essa aqui, né? Que o X, né? Houve o adensamento do lodo aqui, a gente calcula, igual eu mostrei aqui, por essa fórmula aqui. Eu tenho o X, que eu já defini, e o R que eu adotei um X, né? Eu adotei um XV, aí eu passei para sólidos suspensos totais, né? Com aquela relação de SSV, SS, o R eu adotei, eu calculo o XR. Então vamos lá aqui, ó. Aqui, ó, o XR, aquela relação aqui, ó. X, sólidos suspensos totais, ó. R mais 1 dividido por R, né? E esse aqui é o XV dividido por esse aqui, SSV-ST. Então agora o que é de recirculação é só fazer a mesma produção dividido por essa concentração aqui. Como a concentração é maior, a vazão vai ser menor, né? Aqui, ó, 310. A concentração lá é mais ou menos o dobro, ó, aqui é 5, aqui é 10, blá blá blá. Então é o dobro, né? Se é o dobro, a vazão então vai cair pela metade, né? Porque Q vezes a concentração tem que ser iguais nos dois casos, que é igual a produção de sólidos. Então beleza, agora está faltando só aqui os requisitos de oxigênio. Aqui, ó, esse aqui eu vou usar esse parâmetro aqui, ó. Ó. Então eu tenho esse aqui, eu multiplico pelo SR, né? E pronto. O total aqui, que eu levo em conta o oxigênio necessário para nitrificação, multiplico por 1,55. O O2 máximo eu multipliquei por 2, considerando o caso que tem um pico, né? Então o sistema tem que atender. Aqui, ó. Aqui está o O2 no campo, né? Que eu falo lá na unidade ali, se fosse a gente aplicar esse O2 lá no nosso tanque lá, com os flocos lá. Mas se eu quiser passar isso para o O2 padrão, né? Vai ser um valor maior que eu vou dividir aqui por 0,6, né? Se eu usar esse mesmo tanque, né? Se esse mesmo aerador, né? Numa piscina lá sem lodo, a transferência de oxigênio vai ser 60% maior, né? Então, eu passei aqui de dia para hora, dividi por 24, né? A potência aqui, ó, usei essa relação aqui, né? Ó, aqui está quilowatt-hora, que é energia. Aqui potência é quilowatt. É só você ver as unidades aqui, ó, né? Se eu pegar aqui, ó, isso aqui dividir por quilowatt-hora, o hora vai cortar, né? Quilo de O2 vai cortar, vai sobrar quilowatt. Passo para cavalo vapor, que é mais usual, né? Para se comprar o aerador, né? Como é que está especificado geralmente em cavalo vapor, tá? Então aqui, ó, só um minutinho aqui, gente, senão eu fico sem voz. Aqui, ó,
esse volume aqui é o volume total necessário, né? Mas eu posso lá no aspectos construtivos dividir esse volume em 2 reatores, né? Igual aqui, ó, essa é a potência total de aeradores, mas às vezes eu tenho aeradores lá de 75 cada um cavalos vapor, né? Então só eu dividir, vou saber quantos aeradores eu preciso. Aí eu converso lá com o fornecedor. Esse aerador, ele funciona bem com uma profundidade até de 4 metros de profundidade. Então eu adoto 4 metros de profundidade e eu vou saber qual que é a área da planta que eu preciso, né? Não é nada, então é tranquilo, que esse aerador ele tem a função de fazer fornecer o oxigênio e também fazer a mistura, né? Para que os flocos não se sedimentem no reator, né? E eu até adotei a hipótese que a gente adotou, esse reator é de um tanque de mistura, né? Então tem que estar homogeneizado, né? Não é a hipótese não é perfeita, né? Ela até dá um volume de reator maior, que ela é conservadora, mas eu tenho que ter o aerador também tem essa função de homogeneização da concentração no tanque. Ok. Então só para conferir, ó, igual eu mostrei no vídeo anterior, as relações de alimento, né, e micro-organismo aqui, ó. Então esse aqui, ó, AM, é só que ó, a expressão que eu usei lá, ó, é V vezes XV, né, que a massa de micro-organismos está aqui embaixo, e o alimento é a carga aqui que está em cima aqui, ó. Então o alimento que está entrando na carga pela massa de micro-organismos, que está dentro daquela faixa ali, né, até 0,15 e tal. Esse aqui é um pouco menor porque é o que foi removido sobre a massa de micro-organismo, né? Aqui, ó. Então o que foi removido aqui, ó. Isso é um pouquinho menor. Então é só para verificar, né? Então aqui, ó. E aqui, ó, quanto que a gente obteve aqui de DBO na saída, no efluente de saída? Então isso aqui eu só peguei aqui eficiência, né? 1 menos eficiência, que é na eficiência 0,95, então é 5% da minha concentração de entrada e eu multipliquei por 1000 para passar para miligrama por litro, que é o valor mais usual, né, para a gente comparar com os quadros lá da legislação. Aqui, ó. Então aqui, porque a entrada aqui está em quilo de DBO por metro cúbico. Se você quiser passar para miligrama por litro, ó, só você ver aqui, ó, litro aqui, passar isso aqui para litro é 10:3 aqui embaixo. Passar isso aqui para miligrama é 10:6. 10/6 dividido por 10/3 dá 1000. Então, ficou 1000 aqui. Fator de conversão. Então aqui, ó, essa é a expressão que eu mostrei no vídeo passado, lá do expressão do Eckenfelder. Aqui, ó, que é a fração biodegradável, né, em função da idade do lodo, né, do KD, aqui, ó, o KD da idade do lodo, e do meu FB' aqui, que é logo quando os sólidos são produzidos pelos micro-organismos, qual que é a fração que é biodegradável, né? Em torno, que geralmente se adota, né, de 0,8. Então você vê que logo quando é produzido é 0,8, ele vai ficando lá no sistema, a fração biodegradável vai se degradando, chega a 0,57. Outra expressão que eu deduzi na aula passada aqui, ó, que é a relação entre DBO e sólidos suspensos, né? Olha lá, só você procurar lá, ó, é SSV-ST vezes FB, aqui, ó. Só vou mostrar aqui, ó, a relação final, ó. A gente deduziu aqui, ó, chegou aqui, ó. Pode botar um T aqui, miligrama de DBO5 por miligrama de sólidos suspensos totais, FB vezes SSV-ST. Então só usei esse aqui e calculei.
Então a DBO total vai ser isso aqui, vezes o 25, né, que é o que eu tenho de concentração de sódio no efluente final, que eu adotei, aqui, ó, mais essa concentração solúvel aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Olha lá, essa aqui, ó, essa aqui vezes o 25 aqui, mais essa aqui. E aqui a carga, eu coloquei aqui também, que é a carga de saída, que está indo para o rio, por exemplo. É a DBO total, né? Vezes a vazão. A vazão que sai do sistema, né? É aqui. Esse é o que entrou, menos o que saiu aqui, né? Vezes. Então, vazão vezes concentração. Só usei aqui, ó. Aqui, ó. Meu volume de controle aqui, ó. Tá entrando uma vazão aqui, saindo uma vazão aqui. Então esse QE aqui, ó, é Q menos QW. Aqui falou QW, eu adotei QEX. Então só fiz isso. Multipliquei a carga que está indo para o rio aqui, esse Q vezes esse S total aqui. Aqui. Considera qual que é o DBO desse XE aqui, mais esse S aqui solúvel, eu multiplico pelo Q. Então tá bom. Então chegamos nesses valores aqui. Eu vou ter problema com o órgão ambiental? Né? Então vamos checar aqui agora. Ó. Aqui, ó, se for no Google lá e digitar aqui o título, né, uma parte desse título aqui, você vai achar esse artigo aqui, que eu achei interessante, que tem o quadro que a gente precisa aqui. Eles são aqui do pessoal daqui da Engenheiros da Universidade Federal do Ceará. Então eu já vou direto aqui. Ele é curtinho, ó, 16 páginas, você pode dar uma lida nele aí, pô. Então aqui, ó, esse quadro aqui, tá vendo? Ele põe aqui os estados, a legislação de cada estado, os parâmetros de qualidade do efluente que eu tenho que monitorar para cada legislação, e algumas também ela exige alguma eficiência mínima de remoção aqui de DBO, né, só suspensos totais. Então vou começar pelo estado, meu estado aqui, que é Minas Gerais. Vamos achar ele aqui, ó, Minas Gerais, aqui. Então vamos lembra que esse quadro aqui, ele foi feito em, acho que 2017. Então sempre é bom ver a legislação se teve alguma alteração, né? Não acredito que alterou, mas você sempre tem que comparar com a mais atualizada, né? Isso aqui vai, não acredito que esteja fora da mais recente, que não está distante não. Então vamos lá. Ó, a DBO aqui, o limite máximo aqui em Minas já é 60. Então a gente atende, que o nosso foi um pouco abaixo de 60, 59. A DQO 180 para um caso, esse 250 12, vamos ver o que é 12 aqui, ó. Aqui tem uma legenda. Para a indústria têxtil ele é mais permissivo, que a indústria têxtil tem muitos pigmentos, né? Corantes, né, que não são biodegradáveis, né? Então eles aumentam a DQO. Então no nosso caso lá a gente teria que fazer um ensaio, né? Aquele ensaio com dicromato de potássio, um oxidante, para a gente ver quanto de DQO está saindo no nosso sistema. Por exemplo, nosso efluente lá, que eu falei que a gente considerou que é de uma indústria, um matador, um frigorífico, tem alta biodegradabilidade, então vão adotar assim, vamos supor que a gente fez um estudo e o nosso relação DQO-DBO era de 2. À medida que o processo, né, ao longo do processo, né, do sistema, esse DQO vai aumentando, né? Porque a fração biodegradável
vai sendo degradada, né? Então a relação DQO-DBO vai aumentando. Então ela pode chegar até 3, ó. Se passar de 3, eu vou ficar fora aqui, ó. Então tem que fazer monitorar lá, fazer um ensaio no meu efluente para ver se está atendendo, né? Aqui, ó, só os pensos totais a gente atende, pô. Aqui tá bem alto, ó. Nosso lá foi 25, aqui tá 100, 150. O que é esse 6 aqui? Para efluente de lagoa, estabilização. Porque se for aqui em Minas, no interior tem muitas indústrias e grande parte do tratamento delas é feito em lagoas, né? Que é mais barato e se tem área, né? E a lagoa não tem um decantador secundário, então ela sai com muitos sólidos. Então, quem fez a legislação, né, achou que se fizesse uma coisa abaixo disso, muitas indústrias não iam conseguir atender, né? E ele achou que isso não seria prejudicial na avaliação dele, o meio ambiente, então as indústrias conseguem atender com mais facilidade, né? Então aqui, ó, nitrogênio 5. Vamos ver o que é essa legenda aqui, 3 e 11. Nitrogênio amoniacal não é exigido para esgoto sanitário. Isso aqui é estranho, né? Por que só a indústria que tem que atender esse padrão e o esgotamento não, né? Ele polui da mesma forma, né? Isso, a quantidade de estações de esgoto, a carga que manda em rios é grande, né? Mas aqui, ó, você viu lá que é nitrogênio amoniacal. E no nosso sistema, a gente dimensionou os aeradores também para oxidar a amônia, né? Então a gente espera que todo o nitrogênio que sai lá no efluente está na forma de nitrato. Então a gente atende. Que o nitrato não é assim tóxico, né? E a amônia é. Então fósforo ele não tem padrão, né? Coliformes fecais não. DBO ele exige aqui uma eficiência mínima aqui de 75, o nosso é 95. Então tá bom. Então só para a gente ver uma comparação, vamos ver o rio aqui e vamos ver mais um aqui e aí a gente já deu para dar a ideia, né? Olha só que como tem diferença de exigência entre estados. Aqui, ó, ele leva em conta a concentração máxima de DBO, leva em conta a carga. Ó. Vez uma indústria pequena, tem uma vazão de saída pequena. Então ele admite uma concentração mais alta, né? Aqui, ó, 180, se a carga for até 5. Se eu for aumentando a carga, 80, eu exijo uma concentração menor. Ó, a gente já não atende. Ó. O nosso foi 50, nossa carga ela foi de 180, aqui, ó. Aqui, ó, carga 181. Nossa concentração 50, tá maior, né? Aqui eu estou considerando aqui o DBO total, né? Tanto que ele nem coloca aqui o SST, então o DBO está incluído aqui o total, né? Então aí a gente poderia argumentar com o órgão ambiental aqui, dependendo do rio, que essa DBO a mais que a gente está lançando lá, o rio é capaz de autodepurar, né? Que ele tem a própria oxigenação natural do rio, é capaz de lidar com esse DBO, degradar ele sem deixar a concentração do rio baixar abaixo de 5 mg por litro, que pode dar problema, dando a vida ali aquática, né? Então aqui o nitrogênio aqui, ó, que tem dois aqui. Vamos ver que aqui esse 8 aqui, ó, vamos ver só que eu não vi aqui, 8. Variável de acordo com a carga orgânica, né, que a gente fez. E esse aqui, 5,3 do nitrogênio. Nitrogênio amoniacal, tá 5, então a gente não tem problema. 13,16. Ó, lançamento em Lagoas, 16, nitrogênio total. Tá. Então se for fazer um lançamento numa lagoa, né? Aí o parâmetro aqui é o nitrogênio total, né? É o amoniacal mais o nitrato.
o máximo total tem que ser no máximo 10, né? Porque tem aquele problema de eutrofização, né? Você jogar nutrientes, há uma proliferação de algas, né? Aí essas algas, aí você vê a lagoa com aqueles aguapés, aquelas algas assim, cianobactérias, né? Também prolifera, né? E a lagoa fica completamente a superfície assim. Você só vê planta assim, né? Proliferação. Essas plantas, elas morrem, né? Vão para o fundo, né? Aí à noite, com a decomposição dessa matéria orgânica, aí falta oxigênio, né? Que de dia as algas fazem fotossíntese, mas à noite, com a decomposição, o nível de oxigênio pode chegar num nível muito baixo. Fora o odor, né? Por causa da digestão anaeróbica, a estética, né? Então vamos lá. Fósforo aqui, ó. 1. Vamos ver 13. Se for em lagoa, ele exige fósforo. Então aqui, para atender essa legislação aqui, teria que ter um tratamento terciário, né? O nosso lá só vai até o secundário. Eu só estou preocupado com a DBO, não tem remoção de nutrientes. E encarecer o processo, se eu fosse jogar numa lagoa, né? Que também não é o nosso caso. E eficiência aqui de DBO a gente atende, ó, que a nossa é 95. Então você vê que uma grande diferença que a gente aqui não atenderia, a não ser com estudo complementar de autodepuração do rio, né, se ele era capaz de atender essa demanda a mais. Então aqui, ó. Então você pode rodar aqui alguns e verificar outros casos aqui, né? Alguns estados são mais exigentes que outros, em algum parâmetro ou outro, mas já deu para verificar aqui que a legislação não é uniforme, né, ao longo de todo o país, né? Aqui, ó, o Rio Grande do Sul cobra até coliformes termotolerantes, né? Eu teria que fazer um ensaio lá e verificar, né? Se o tratamento estiver ok, usualmente são valores baixos, né? Aqui, ó. Nosso tá aqui, ó, nossa vazão lá tá entre aqui, né, de 3.350, teria que ser abaixo de 104. E esse aqui, ó, ele cobra fósforo aqui, ó. Aqui, vamos ver esse 15 aqui, que é 15, se é só em lagoa ou se ele cobra para todo mundo, ó. 15. De acordo com a vazão diária, então ele cobra, ó. Então aqui no meu caso aqui, ó, fósforo, no nosso caso, tá aqui, né, nossa vazão 3.350, maior que 1.000, menor que 10.000. Tem que ser abaixo de 2. Provavelmente a gente teria que fazer um tratamento terciário também. Pode verificar, fazer um ensaio lá no nosso efluente, mas provavelmente vai ter que fazer um tratamento terciário, né? E o nitrogênio aqui dele, ó, vamos ver, ó, 15 e 16, vamos ver. De acordo com a vazão diária, 16, olha, nitrogênio total. Então aqui, ó, ele não é um amoniacal não, e a gente tem nitrato lá. Então aqui, ó, que a gente não removeu o nitrogênio, só converteu ele de amônio em nitrato. Então tem que estar abaixo de 15, ó. Talvez teríamos que fazer um tratamento terciário para atender essa legislação aqui, né? E aqui ele não cobra nada de eficiências, contanto que se atenda aqui, que é o importante os parâmetros, né? E aqui, ó, DQO ele cobra aqui, ó, até bem alto, ó, de 1.000, não, nossa aqui é 3.000, 7.200 miligramas por litro. Então você vê a diferença. E que aqui, ó, 20, ó, 23, vamos ver o 3. O máximo de nitrogênio amoniacal, em qualquer caso de carga, de vazão, é 20. Então, eu acho que, deixa eu ver se tem mais algum para comentar aqui, ó. Que esse é uma coisa interessante também, que o nitrogênio amoniacal, né, se lembrar da relação de equilíbrio, né? Aqui, ó, é só para terminar aqui, ó. Acho que eu tinha feito aqui uma. Aqui, ó, isso aqui, tá vendo?
Aqui a amônia aqui, ó, né? E ela fica o equilíbrio, né? Tem essas duas espécies, o amônio, né, que tem um H+, e a amônia. Essa espécie aqui é pouco tóxica, essa é muito tóxica. Então, em pH mais baixo, eu tenho maior dessa espécie ácida aqui, né? Então não teria tanto problema, mesmo se tiver uma concentração amoniacal alta, a maior parte está distribuída nessa espécie aqui, os peixes não sentir a toxicidade. Então, você lembrar daquele princípio de Le Chatelier da química, né? Que aqui, ó, quando eu faço uma transformação, uma mudança no sistema em equilíbrio, ele tende a resistir a essa mudança, né? Ele tende a fazer um deslocamento para tentar manter como as coisas eram antes, né? Uma inércia química, né? Então aqui, ó, se eu aumentar o pH é a mesma coisa que diminuir o H-. Ó. O equilíbrio desloca para cá. Eu favoreço essa espécie aqui que é menos tóxica. Então o pH mais baixo, né? Abaixo de 8, vamos dizer assim, o ambiente fica menos tóxico, mesmo não ter uma concentração mais alta desse nitrogênio amoniacal. Então, gente, é isso que eu queria falar. Um abraço e até a próxima.